Então, aqui temos alguns exemplos de infográficos. Eu trouxe aqui o exemplo de um infográfico sobre obesidade, né? Você vê que nesse tipo de infográfico ele aborda, por exemplo, aborda que mais de 3 milhões de pessoas morrem devido à obesidade, né? Aí ele mostra que a obesidade ela cresceu entre adultos entre adultos e crianças, né? E ele fala que basicamente 3% da população adulta no mundo está basicamente acima do peso, né? Um dado também interessante aqui é que ele coloca que não existe nenhum país que existe um decréscimo de obesidade nos últimos 33 anos, né? Então, assim, ele mostra também que 14% da população no mundo, a população infantil no mundo está com obesidade, né? Então, assim, você pode notar que ele faz um comparativo, né, entre adultos e crianças, né? Ele aborda aqui uma comparação entre adultos e crianças, e ele mostra as estatísticas em cima disso, através de, por exemplo, nessa primeira parte aqui, você pode notar que ele organizou em blocos, né? Em 4 blocos, algumas estatísticas, ele informa sobre, ele traz um texto, ele traz um texto aqui, um pequeno texto informando sobre o que significa esse tipo de número, esse tipo de estatística, né? E aí ele mostra também que no Oriente Médio também, na questão do Oriente Médio, vem crescendo também a obesidade como Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Kuwait, né? Então ele traz assim também um exemplo de uma região no Oriente Médio que vem crescendo essa obesidade, né? Outra coisa também interessante nesse infográfico é que ele fala o seguinte, das consequências da obesidade. Por exemplo, ele mostra através de algumas figurinhas aqui, ó, as consequências, né? Como a pessoa pode sofrer um ataque cardíaco, pode ter diabetes, câncer, né? Então ele mostra algumas figurinhas aqui, ó, coração, simbolizar seu coração, né? Diabetes, né? Câncer. Então, assim, o infográfico é isso. O infográfico é você organizar informações com forte apelo visual, né? Então você pode fazer esse comparativo de dados estatísticas, de ideias, pode trazer em formatos de blocos, né? Pode trazer uma informação com base em uma macro-região, no caso o Oriente Médio, né? Aqui é outro exemplo de infográfico. Temos um outro exemplo de infográfico, que é a violência, tipo de violência contra a mulher, né? Aí ele, mais uma vez, ele coloca aqui um bloco e ele organiza justamente as estatísticas nesse bloco aqui. 80% das mulheres são contra a prisão dos seus agressores. Aí ele fala 3 em cada 5 mulheres já sofreram algum tipo de agressão e 6 em cada 10 brasileiros conhecem uma mulher vítima de agressão, né? Aí ele organizou aqui também, através desse formato aqui, né? 51% das mulheres, mais de 51% sofreram violência física, 30% violência psicológica e 4% violência sexual. Então você vê que ele traz um comparativo de ideias, né? Justamente uma parte sofreu violência física, outra parte violência psicológica, e ele mostra justamente a relevância de discutir isso, né? E ele traz algumas informações básicas, informações necessárias. Então diz que 180, no caso de sofrer algum tipo de agressão. E ele fala também da Lei Maria da Penha nesse bloco aqui, ó. Ele traz uma referência a uma lei, né? Especificamente a lei que tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, quando você for organizar o seu infográfico, além de trazer alguns dados e estatísticas e organizar em blocos, né, nesse formato aqui também, em diagramas, né, você também pode utilizar uma referência a alguma lei específica, né, trazer uma informação de uma lei,
ou pode trazer também informações mais úteis, né? Então, DISC 180, no caso de denúncia, certo? Então, o infográfico é justamente mostrar sobre aquele tema, mostrar sobre a relevância de discutir sobre aquele tema e mostrar uma informação bastante organizada. Na verdade, o infográfico é isso, é trazer uma informação direta, uma informação detalhada, uma informação organizada, que tem o intuito de justamente mostrar a relevância de discutir sobre aquele tema específico. Vou mostrar aqui para vocês agora 5 modelos de infográficos, tipos de modelos de infográficos. Você também pode trazer infográficos a partir do Motion Design, que é justamente arquivos de vídeos, né? Arquivos de vídeos que você pode trazer um forte apelo visual, gráfico, através do Motion Design, né? Que é através de formatos de vídeos que tem essa construção do seu infográfico, né? O Motion Design é um tipo de organização de infográfico um pouco mais complexo, mas que vale muito, né? Outro tipo de infográfico se chama linha do tempo. A linha do tempo, que você estabelece aqui uma linha do tempo específica, 2010, 2012, 2014, 2016, e aí você estabelece alguma informação sobre essa linha do tempo, ou informação sobre a evolução de algum problema, de um dado específico, né? Então, a linha do tempo é uma ferramenta útil para você abordar sobre aquele determinado tema, né? Outro também exemplo de modelo de infográfico é o fluxograma. Eu acredito que o fluxograma é um infográfico bastante comum, que é organizado em blocos, tá vendo? Primeiro bloco aqui, segundo bloco, certo? E aí tem uma conexão lógica entre esses blocos aqui, né? Como se tivesse justamente essa conexão lógica desses blocos, né? Então, o fluxograma ajuda muito no processo também de informações e de forma um pouco mais detalhada, né? Então, você pode organizar em blocos, que é a melhor forma também de você organizar esse conteúdo. E temos também um infográfico que realmente é bastante usual, bastante comum, que é o comparativo de ideias. Você traz, por exemplo, um perfil de um comportamento específico ou de um problema específico, né? Ou então um perfil, por exemplo, do público feminino, um comparativo do público feminino com o público masculino. E aí você pode colocar alguns dados estatísticos sobre isso, né? Então, comparativo de ideias é um tipo de infográfico bastante usual, bastante comum, e é uma ferramenta muito útil para esclarecer sobre determinado assunto, procurando justamente identificar o perfil do problema, identificar também enfim, as consequências daquele problema em cima de perfis diferentes, né? Ou de análise de dados estatísticas diferentes, né? Então, o comparativo de ideias é fundamental também. Por fim, tem o quiz, né? O quiz é um exemplo também de infográfico, né? Que aí você pode trazer uma pergunta com uma pergunta com uma resposta uma resposta pronta, uma forma de esclarecer melhor sobre determinado tema, né? Então, enfim, o quiz é um tipo de infográfico também bastante utilizado, né? E que esclarece muito sobre aquele determinado assunto.